Bom dia, professora. Bom dia, professor. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e se cuidando. Para quem não me conhece, eu sou Alzira, estou na função de PCNP de língua portuguesa. Estamos no momento de ensino remoto ou online. E pensando neste contexto, trouxemos algumas sugestões de atividades para vocês. Vocês podem, a partir dessas atividades, criarem outras ou adaptá-las para a realidade de vocês. Por favor, assinem a lista de presença e deixem suas considerações. Comigo na TPC está a PCNP de Língua Inglesa, Michele. Vamos então iniciar a nossa ATPC. Obrigada. A ATPC de hoje traz os componentes da área de linguagens, língua inglesa e língua portuguesa, com as PCNPs Michele, de língua inglesa, e Alzira, de língua portuguesa. Atividades online articuladas ao currículo paulista. A pauta da TPC, vou iniciar com a leitura de um texto, A Moça Tecelã, da Marina Colasanti. Vou conversar com vocês a respeito de concursos de redação e a apresentação das professoras, junto com seus estudantes, de atividades. A Moça Tecelã, Marina Colasanti. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra, trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em poucos pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas, se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer, com seus belos fios dourados, para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas, e eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite, que entremeava o tapete, e à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela primeira vez pensou em como seria bom ter o marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida.
Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque tinha descoberto o poder do tear. E nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolos, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa, se podemos ter palácio? Perguntou sem querer resposta. Imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça, tecendo tetos e portas, pátios e escadas, salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quanto da mais alta torre. E para que ninguém saiba do tapete, ele disse, e antes de trancar a porta-chave, advertiu, faltam as estribarias, e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências, e descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E, novamente, se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que amanhã repetiu na linha do horizonte. Percebe-se que a personagem principal é uma moça delicada, sensível, criativa e sem ganância. Vive bem, vive feliz. Ela tece o seu próprio destino. Porém, em um determinado momento, ela sente a necessidade de companhia. Ela traz um homem que é o seu oposto, ganancioso, dominador. Eles possuem desejos diferentes. E ela acaba percebendo que ele não agregou nada de bom à sua vida. Ela desfez o homem e voltou para a sua vida feliz. O concurso de redação da EPTV
é um concurso para os estudantes do 9º ano, tanto para a rede municipal, para a rede estadual, inclusive o EJA, para a rede particular e o SESI. É um concurso que a diretoria trabalha há algum tempo e sempre nós temos uma grande adesão das nossas escolas. Acredito que neste ano acontecerá da mesma forma, com muitas adesões. O tema é Pandemia da Intolerância, um tema muito relevante neste momento, a questão da intolerância. E as escolas de Campinas, da rede estadual, podem enviar as redações de seus estudantes para a diretoria de ensino por meio do meu e-mail, que está aqui no slide. E a data de entrega é até 10/8. Também no slide temos o site da EPTV. Aguardo as suas redações. Outro concurso que tem apoio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo é o concurso de redação Hospital do Amor de Barretos. O objetivo do concurso é que os estudantes possam conhecer as principais características, os benefícios e o contexto histórico das vacinas. E por conta do momento em que estamos, evidenciar as vacinas voltadas para a prevenção do coronavírus. Tanto é que o tema é Vacina, uma dose de amor, da ciência para a humanidade. É outro concurso que eu espero que vocês, professores, deem a oportunidade, para que o seu estudante participe. O público-alvo 9º ano, tá? A data de entrega das redações aqui para a diretoria é até 20/8, pelo meu e-mail, que está aqui no slide. E todas as informações estão disponíveis no regulamento do concurso, que também eu coloquei o link de acesso. Ano passado a gente já teve uma boa adesão. Espero que este ano a adesão cresça. Mais e cada ano sempre mais. A primeira atividade que nós estamos trazendo é da escola Francisco Ribeiro Sampaio. A professora Andréia desenvolve com seus estudantes do 6º ano, do 7º ano e da 2ª série do ensino médio, o tema a leitura. No slide, as habilidades que estão sendo trabalhadas, desenvolvidas pelos estudantes, a partir da atividade realizada por eles. A professora Andréia vai nos apresentar a atividade e, em seguida, os seus estudantes comentam, dão seu depoimento a respeito da atividade. Eu sou a professora Andréia, de língua portuguesa da EI Francisco Ribeiro Sampaio. Trabalho com os 6º anos, 7º anos e 2ª série do ensino médio. E durante esse período de pandemia, eu trabalho com a ação de leitura online com meus alunos, Até ano passado eu trabalhava somente com o 6º e com o 7º ano. Este ano eu estendi o meu trabalho para a 2ª série do ensino médio. E é uma ação muito simples, eu faço uma reunião, marco uma reunião com eles semanal, isso daí já é um dia, horário fixo, marco essa reunião semanal pelo aplicativo Meet, baixo um livro de acordo com a faixa etária da sala, lógico, um livro de domínio público. Nessas aulas eu compartilho a tela com eles, mas assim, às vezes eles me pedem e eu coloco lá no grupo de WhatsApp, porque tem aluno que gosta de se adiantar na leitura, não gosta de ler só aquele pouquinho durante uma aulinha eu faço sempre um encontro de 50 minutos até 1h15, não mais que isso. Cada aluno lê um trecho, eles já fazem um combinado antes, eles já vão colocando no chat o que eles
a ordem de quem vai ler, e eles leem esse trecho e no final de cada capítulo, cada trecho, a gente faz a interpretação, a compreensão daquele capítulo lido. E está sendo muito bacana, isso daí está me trazendo retorno, estou vendo retorno esse ano, porque tem um grupo, o grupo do 7º ano, eu estou com eles desde o ano passado, que era minha turma do 6º ano, e eu já estou sentindo o retorno disso esse ano com as aulas de língua é, portuguesa. Bom, ao final de cada livro, dependendo do assunto que foi trabalhado no livro, ou eu faço uma dinâmica com eles, que é um bate-papo sobre os valores éticos e morais daquele livro, depende do assunto do livro, ou eu faço um quiz literário, onde eles gostam muito do quiz literário, né? Que é uma maneira lúdica de aprendizagem. E esse ano eu me estendi para o 2º médio com o livro, estou trabalhando esse ano no 2º médio com o livro A Moreninha, e também está me trazendo, né, com poucas aulas, já está me trazendo o retorno disso. E o bacana dessas aulas, o que eu notei este ano com a fala dos meus alunos do 7º ano, que eles já sabem até diferenciar o tipo de leitura, né? Quando eles estão lendo o trecho na aula, que eles não prestam atenção, eles focam somente na leitura para sair tudo certinho. Quando eles vão fazer a interpretação, que é um outro tipo de leitura, que é um outro tipo de atenção. E até quando eles participam do quiz, porque eles se preparam para participar desse quiz, né? Tem uma preparação antes. Está sendo muito legal, muito bacana, tá bom? Bom, as habilidades que eu trabalho, né, que eu tento desenvolver com eles são, né, despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno, promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a estabilização de formas ortográficas e proporcionar ao indivíduo, através da leitura, a oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua formação crítica, né? Iniciei esse trabalho ano passado, como eu já disse para vocês, né? Tem dado muito certo. Só para vocês terem uma ideia, este ano já estou terminando com os 6º e 7º anos o 2º livro. Então, eu fiz um cálculo que nós estamos lendo por bimestre, em média de um livro e meio, né? Eles me pediram agora para se eu tenho possibilidade de eu aumentar essas aulas semanais para mais uma aula. E quem sabe agora, né? Eu vou terminar agora os livros e quem sabe no início do 3º livro eu já consiga fazer uma aula a mais com eles, tá bom? Obrigada a todos, espero ter podido ajudar. Até mais. Oi, meu nome é Clara, eu sou do 7º ano e tenho aula com a professora Andréia, aula de português. Todas as quintas-feiras, a professora manda no grupo da escola um link para a gente poder entrar numa reunião no Meet, para a gente poder fazer uma aula de leitura. Por enquanto, esse ano, a gente já leu 2 livros, A Ilha Perdida e Sete Gritos de Terror. Sete Gritos de Terror a gente ainda tá acabando de ler. A gente leu A Ilha Perdida, que fala sobre 2 irmãos que foram passar as férias na casa do padrinho e da madrinha, e lá naquele sítio, eles tinham uma ilha perto do sítio. E eles que decidiram explorar essa ilha. Eles foram de canoa. Aí lá dentro da ilha aconteceram várias aventuras com eles. Eles se perderam. Aí um dos meninos achou um habitante na ilha. Foi muito legal. E Sete Gritos de Terror fala sobre 7 contos de terror que tem no livro. E por enquanto a gente já leu 3, que foram A Mais Bela Noite de Margarida, O Casal de Velhos e O Ano da Falecida. E é realmente muito legal. E quando a gente termina um livro, também aconteceu ano passado e esse ano. Quando a gente termina um livro, a professora, ela manda um link, a gente combina um dia pra gente fazer um quiz do livro. A gente baixa um aplicativo chamado Kahoot, que nesse aplicativo, a professora, ela coloca o link no grupo, a gente entra no Meet, e lá no Meet, a professora coloca as perguntas e a gente tem que responder no Kahoot, por cor ou forma, qual a gente acha mais fácil. E uma coisa que eu acho muito legal é que é muito divertido, a gente realmente aprende muito. Eu aumentei muito meu vocabulário com essas aulas. Tiveram alunos que no começo estavam lendo, estava bem ruim na leitura, não conseguiam ler muito bem, e agora já estão ótimos. Por exemplo, eu não conhecia tantas palavras assim. As palavras grandes, assim, eu demorava um século para mim conseguir entender direito.
Agora eu bato o olho e já consigo ler bem rápido, porque realmente ajuda muito nos alunos, é muito divertido as aulas. Sempre quando a professora manda, tem muita gente que participa, porque é realmente muito divertido as aulas dela. Oi, eu sou Ana Luísa, da escola EE Francisco Ribeiro Sampaio, 7º ano A, aluna da professora Andréia Doido. E hoje eu vou falar um pouquinho das aulas de leitura. Essas aulas de leitura ocorrem uma vez na semana, toda quinta-feira, e depois que a gente terminar de ler esse livro, dependendo do livro, do assunto do livro, a professora Andréia chama um profissional e um especialista nisso, e essa pessoa aprofunda mais no assunto do livro, conversa com a gente, dependendo do assunto do livro também, porque alguns ela não precisa, porque ela mesma nos ajuda nisso. E essas aulas ajudam bastante na leitura, melhorar a leitura de muitos alunos. A gente sempre participa dessas aulas, tem bastante gente que participa, pode melhorar a participação, mas tem bastante. A gente também gosta muito dessas aulas, porque eu gosto dessas aulas porque a gente socializa, mesmo sendo no Meet, mesmo sendo numa chamada por telefone, a gente socializa, a gente conversa. E toda vez antes de terminar o livro, antes de terminar o capítulo do livro, a professora pergunta pra gente o que a gente acha que vai acontecer, pra ver se no final vai ser a mesma coisa batido com o que a gente achou que aconteceu, que vai acontecer, né? Aí a gente tem as nossas teorias, a professora também tem a teoria dela, a gente sempre conversa sobre o livro, e é isso. Tchau! Olá, eu sou o Lucas, um dos alunos da professora Andréia de leitura. No momento nós estamos lendo o livro A Moreninha, começamos as aulas há pouco tempo, e quando ela nos fez a proposta de termos essas aulas, eu logo de início achei interessante e topei, porque eu gosto muito de ler. E ultimamente eu estava meio parado, sem ler muita coisa, só na internet mesmo. Então vi nessas aulas uma oportunidade de voltar a ler. Também eu acho muito interessante a gente começar a estudar, a treinar para os vestibulares que nós vamos prestar. E a leitura é um bom começo, porque ela nos ajuda a enriquecer o vocabulário, a conhecer novos assuntos, novas histórias. E também nós estamos vendo livros literários, da literatura. E eu não tinha lido muitos livros sobre deste assunto, desse gênero, então eu fiquei curioso também para conhecer novos autores, novos livros, então acho que isso despertou uma curiosidade também. E também para a construção do caráter, da formação de opinião, porque nas aulas nós discutimos sobre os livros e isso pode nos ajudar na perda de vergonha, também de expressar nossa opinião e de formar nossa opinião também. Então ela pode nos ajudar na formação, enriquecendo nosso caráter. E se nós soubermos aproveitar as aulas, acho que ela pode nos trazer muitos benefícios. E é isso. Gostaram do trabalho desenvolvido pela professora Andréia sobre leitura? Tenho certeza que sim. A próxima atividade da Escola Professor Luiz Galiardo, desenvolvido pela professora Francislene, com os 8º e 9º anos. O tema, podcast. Antes da professora Francislene comentar como realizou a atividade, eu trouxe um vídeo que aborda o tema podcast. É uma sugestão para vocês, professores, passarem para seus alunos quando forem trabalhar com podcast. A rotina cada vez mais corrida transformou completamente a maneira como consumimos informação. E uma das maiores apostas para os próximos anos são os podcasts. Se você tem uma marca com presença digital, é produtor de conteúdo ou tem alguma coisa para ensinar para as pessoas, você já tem motivo de sobra para criar um podcast. Meu nome é Jamile e no Tips de hoje eu vou te ensinar como começar o seu. Em 2004, um sujeito chamado Adam Curry criou um sistema que permitia que arquivos de áudio, como audioblogs e entrevistas, fossem transmitidos para o iTunes. Consequentemente, as pessoas passavam os arquivos para os iPods e podiam ouvir esse conteúdo onde quisessem.
Lá atrás, isso deu início ao que hoje a gente conhece como podcast. O consumo dessa mídia é cada vez maior porque, diferente de um programa de rádio que é ao vivo, você pode baixar e ouvir o podcast na hora que quiser, seja na academia, no ônibus, no avião. E ela também exige menos sentidos do que o vídeo, por exemplo, porque você precisa segurar, ouvir e prestar atenção na tela. A boa notícia é que qualquer pessoa pode criar um canal de podcast dentro da própria casa. Mas antes de partir para a prática, é importante que você entenda uma coisa. Fazer um programa de áudio é menos complexo do que fazer vídeos, mas não significa que seja só gravar um áudio ou outro aleatoriamente e postar. Criar um podcast exige planejamento, porque para ser considerado podcast tem que ter periodicidade. E para manter uma frequência de publicação, tem que ter planejamento. Primeiro, você precisa escolher o tipo de assunto que vai abordar. Falar sobre coisas muito diferentes dificulta na hora de fidelizar a sua audiência. Se alguém se inscreve num canal sobre tecnologia e recebe conteúdo sobre como adestrar um cachorro, não vai fazer muito sentido, né? A menos que tenha conexão. Tipo mostrar um robô que adestra o seu cachorro. O ideal é que você escolha um nicho para atuar. Nós temos um Hotmart Tips que ensina a escolher seu nicho de mercado em 5 passos. É só clicar no card para assistir. Além disso, é muito importante definir seu público. Quem são as pessoas para quem você está falando? Depois de definir seu foco, você vai escolher o formato. Se vai ser entrevista com um especialista, bate-papo num tom mais divertido, se o conteúdo é mais educacional e criar um roteiro em cima disso. O roteiro pode ser texto corrido, com uma escrita mais informal para não parecer que está lendo, ou tópicos, o que você achar melhor. A ideia é que fique natural para o seu ouvinte. Uma dica: é bom deixar alguns podcasts gravados para, em caso de imprevistos, não atrapalhar a continuidade. Por exemplo, se um entrevistado não puder participar. Partindo para a prática, na hora de gravar existem várias opções de microfone no mercado. Vale a pena dar uma pesquisada. Você pode usar microfone de USB, lapela ou o próprio microfone do celular. Nesse card aqui do lado, você pode conferir um vídeo só sobre microfone. Independente da sua escolha, grave num local silencioso e sempre faça um teste antes. Edite seu áudio. Você pode inserir vinheta sonora, trilha sonora, efeitos para chamar atenção, intervalos, enfim. Investir numa boa edição vai deixar seu episódio muito mais dinâmico. Para você editar seu áudio, uma opção gratuita muito famosa é o Audacity. Para o celular, nós temos o Anchor, que foi comprado pela Spotify, e o legal é que nele você grava, edita e publica. Tudo no mesmo aplicativo. O próprio Anchor distribui seu podcast para as plataformas mais conhecidas, como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e etc. Na hora de publicar, você vai adicionar uma foto de capa para dar uma carinha para o seu episódio. Você pode editar, por exemplo, no Canva e criar uma identidade. Outra coisa muito importante é a descrição e as palavras-chave. Elas permitem que seu podcast seja encontrado no Google, por exemplo. Por fim, compartilhe. Divulgue nas redes sociais e crie parcerias com seus entrevistados, por exemplo. Eu sou a professora Francislene Naves, mais conhecida como professora Fran de língua portuguesa. Atuo na Escola Estadual Professor Luiz Galhardo, junto aos alunos de 8º e 9º anos, e vou falar um pouquinho do projeto podcast desenvolvido nas minhas aulas. Mas antes, vamos focar na competência geral 5 da BNCC e assumida no currículo paulista. Essa competência visa compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. É importante aqui salientar que todos nós somos capazes de produzir conteúdo e replicar, disseminar em diferentes plataformas, mas é importante esse senso crítico e ético nas nossas produções. Na sequência de atividades 3 da apostila Aprender Sempre, do primeiro bimestre de 2021, dos 9º anos, tivemos como objetivo das aulas reconhecer, pesquisar, identificar, ler e interpretar e analisar notícias falsas, as conhecidas fake news. No ATPC Linguagem 025, o professor César Gomes aborda de forma brilhante essa sequência de atividades. Vale a pena rever. Aqui vamos focar na organização de roteiro
e apresentação e avaliação de podcasts. A partir do momento que estudamos e analisamos essa sequência didática, pensamos em grupos para produzir um conteúdo falando sobre fake news. Alguns alunos produziram podcast, até porque tem uma eletiva na escola chamada Fala Galhardo, que desenvolve esse material. Foram desenvolvidas também algumas habilidades ao longo da sequência didática, como produção, de podcasts variados, produção de podcasts noticiosos, notícias, textos de diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto e produção e circulação. E com a organização dos grupos, os alunos precisaram produzir roteiros, dividir tarefas, explorar a plataforma Anchor, sugerida por mim durante as aulas, e editar um podcast. Foco aqui que temos pouco tempo durante as aulas, então foi preciso muita autonomia e protagonismo dos alunos, pois eu apresentei a plataforma, mas eles precisaram explorar e aprender a utilizá-la para produzir o material. O que é importantíssimo, nós instigarmos a questão da autonomia e do protagonismo do aluno. Agora nós vamos ouvir um pouquinho da aluna Júlia de Souza, como foi o processo de produção do podcast. Vocês podem perceber que houve algumas dificuldades, mas que os alunos conseguiram superá-las e produzir o podcast. Bom dia, e foi muito difícil, assim, uma parte, assim, da edição, porque eu tive que salvar muita coisa no meu celular, mas muita coisa mesmo, e o tempo estava curto, porque sempre quando a gente marcava num dia, algumas pessoas não podiam e outras podiam, então, tipo, às vezes a internet de um tava boa, a internet de outro tava péssima, então não dava pra gente gravar no dia. E a gente foi gravar no dia do prazo, que era para entregar. Então foi bem apertado para editar, mas graças a Deus deu certo. E a gente ia fazer pelo Anchor, só que todo mundo entrou numa sala que eu tinha entrado para poder gravar o podcast e enviei para eles o link. Eles entraram na sala e a gente começou a fazer testes para descobrir o aplicativo, para saber como funcionava, se o áudio estava bom, se não estava falhando nem nada. No primeiro teste deu muito certo, a gente até ficou mó feliz, né? Ai, nossa, que bom que deu certo, vai dar pra gente fazer todo mundo junto. Só que depois teve muita dificuldade para a gente poder entrar no aplicativo, para todo mundo conseguir falar e o áudio ficar bom, porque nunca estava dando certo o áudio, estava travando bastante. Então, a gente meio que resolveu usar o Anchor para algumas outras utilidades. Salvar alguns áudios. Lá na plataforma Anchor tem alguns áudios, tipo, de música de fundo, músicas de intervalo e algumas coisas assim. Então, eu estava tentando utilizar algumas coisas assim. Eu até estava pesquisando como editar pelo Anchor, só que eu também não consegui muito bem. Então, eu acabei usando outro aplicativo para poder editar, o que ajudou bastante. E não foi aquela edição maravilhosa, mas que a gente gostou bastante do resultado, porque a gente não estava esperando ficar muito bom, mas a gente gostou. E aí eu fui montando os áudios, salvei bastante áudio. Cada um gravou na sua casa. O Iago gravou a parte da entrevista dele e a gente foi gravando por áudios de WhatsApp. Então, um foi mandando áudio de entrevistador e o outro foi, como entrevistado, foi respondendo. E aí eu tinha que ir lá sincronizando os áudios, salvando para juntar e ficar parecendo mesmo
que era tudo que estavam falando junto mesmo, sabe? Então, teve algumas dificuldades, mas no fim deu tudo certo. No blog linguaportuguesafran.blogspot.com, vocês podem conferir todos os trabalhos desenvolvidos por meus alunos e aqui o podcast sobre fake news do grupo do Nono D, Júlia de Souza, Iago Lohan, Débora Sara e Pablo dos Santos. Vamos ouvir um trecho do podcast agora. Boa tarde, bom dia e boa noite para quem está nos ouvindo. Meu nome é Stephanie Braz e você está no Jornal News Fake. Hoje estamos com participações especiais para falarmos sobre como identificar fake news. Eu estou aqui em São Paulo e hoje vou entrevistar o Isaac. Isaac, quantos anos você tem? Tenho 18 anos. 18 anos. Isaac, eu percebi que você tem um sotaque diferente. De onde você fala? Sou daqui não, sou lá do Nordeste, lá do sertão. Ai, que legal, Isaac. E bom, Isaac, você sabe como identificar uma fake news? Oxi, sei não. Sei como faz isso não, hein? Como que faz? Bom, primeiramente você tem que verificar a data e o site onde é postado. Entendi. Acho que eu sei um site, uns lugares que tem notícia verdadeira. Acho que eu sei de alguns lugares que não tem notícia fake news, não. Ah, é? E quais são? Eu sei de uns aí. Eu sei do UOL, do Fantástico, da Record, do G1, da EPTV, Folha de São Paulo, do BC News. E às vezes eu vejo aí uns outros aplicativos, uns outros lugares aí, umas redes sociais, igual eu vou no Instagram, eu vejo se as páginas que eu sigo tá falando sobre o mesmo assunto, se é verdade ou não. Também tem o YouTube, né, que eu vejo no canal Você Sabia, que fala sobre notícia fake, coisa verdadeira, que é mito, o que é falso, o que é verdadeiro. É isso. Ah, que legal, Isaac. Muito obrigada pela sua entrevista. Bom, agora vamos ao intervalo e daqui a pouco o nosso jornalista Bruno vai estar lá no Rio de Janeiro entrevistando mais uma pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Bruno, diretamente do Rio de Janeiro. E eu tô aqui para entrevistar a Isabela. E aí, Isabela, quantos anos você tem? Eu tenho 20, pô. Entendi. Você é daqui do Rio mesmo? Sim, pô, eu sou daqui do Rio mesmo. Entendi. E então agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe como identificar uma fake news? Eu não leio muita notícia não, brother, mas quando eu leio, eu procuro ler a notícia inteira para ver se o texto tem ligação com o título. E eu fico atenta na escrita para ver se tem erro de português. Se tiver, eu já desconfio menor, porque sabe como é, né? Esses mané escreve tudo errado. E eu também vejo a data da publicação para ver se não é antiga. E eu recebo também todo dia no WhatsApp fake news. Minha mãe envia pra mim, mas eu nem vejo, eu só apago menor. E é isso aí, viu? Cuidado pra não cair em fake news. É isso aí, obrigado por topar ser entrevistada. E foi isso. De boa, pô, é nóis. Agora eu tô aqui pra dar entrevista pra Beatriz, né? E aí, Beatriz, quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos. Entendi. E, Beatriz, eu percebi que seu sotaque é um pouco diferente. Você não é daqui do Rio, né? De onde que você é? Claro, eu sou do Sul, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Você sabe como identificar uma fake news? Acho que sei, né? Eu costumo considerar a fonte e também assistir jornal ao vivo, né? Na televisão. É isso aí, obrigado por topar ser entrevistada. E foi isso.
sou Stephanie. Se você quiser ouvir esse podcast e ver os outros trabalhos, acesse o meu blog linguaportuguesafran.blogspot.com. Espero que vocês tenham gostado do trabalho e até mais. A próxima atividade é com a professora Cíntia. Eu me despeço de vocês aqui. Agradeço por estarem acompanhando mais uma TPC. Até uma próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Cíntia. Eu sou professora de inglês da Escola Prefeito Antônio da Costa Santos. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho como que foi a prática que nós fizemos na nossa escola em outubro do ano passado. Para explicar para vocês sobre essa prática, eu vou ter que voltar um pouquinho de onde surgiu a ideia, né? Todo ano na nossa escola, nós fazemos uma mostra cultural, certo? E na sala de inglês, né, eu sempre proponho um tema e eles fazem vários tipos de trabalho, geralmente trabalhos que eles levam na escola, como maquete, cartazes, desenhos, objetos, e ficam lá nessa mostra, né, para o pessoal visitar lá a escola. E o ano passado, por conta da pandemia, não ocorreu essa mostra cultural. E alguns alunos sentiram falta, questionaram, poxa, professora, esse ano não vai ter mostra cultural, que pena, a gente estava tão acostumado. E aí surgiu a ideia dessa prática que eu fiz com os alunos, tá? Como que foi? Como a gente estava iniciando o mês de outubro, a ideia foi fazer uma exposição virtual sobre o Halloween, tá? Só que fizemos algumas mudanças, tivemos que nos reinventar, adaptar algumas coisas. Eu sempre estipulei alguns tipos de trabalho para cada série, para cada ano, e devido à situação do ano passado, eu tive que alterar um pouquinho essas regras, né? O que aconteceu? Eu deixei bem aberto um leque de opções enorme para os alunos, como desenho, vídeo, caracterização, fantasia, maquiagem, objeto, maquete, vídeo, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de trabalho relacionado ao Halloween. Então, eu deixei sempre muito claro que para fazer esse trabalho, eles teriam que estar pesquisando sobre o tema, certo? Para conhecer e conseguir fazer de forma satisfatória esse trabalhinho deles, tá? O material usado foi um grande problema. Na época, as papelarias estavam todas fechadas, então eles tiveram dificuldade de encontrar material, mas foi bom porque eles tiveram que usar e abusar da criatividade deles para poder construir esse trabalho, né? Número de aulas, não teve um número específico. Eles puderam construir esse trabalho durante o mês de outubro todinho. Eles tinham uma data limite para entregar, né, por conta da exposição, que tinha a data marcada. Então, durante as interações no chat do Centro de Mídias, ou no WhatsApp, Facebook, eles sabiam que estavam livres para me procurar, tirar dúvida. Muitas vezes eles mostravam como estava ficando o trabalho, o que eu achava, se eu tinha alguma sugestão. Então, isso daí durou o mês de outubro todo, tá? E o objeto de conhecimento dessa prática foi a cultura norte-americana e de países falantes da língua inglesa, como Reino Unido, Canadá e alguns outros, tá? A forma de enviar e me apresentar esse trabalho, a forma de envio podia ser por e-mail, por WhatsApp, por Messenger, Facebook, qualquer maneira que eles encontrassem virtual de poder me mandar. E a forma de apresentação foi essa nossa exposição virtual. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Só um minuto, por favor. Vou mostrar agora um pouquinho para vocês
como que foi essa exposição. Uns dias antes nós colocamos esse convitinho. Esse convite foi colocado no Facebook da escola. Ele foi enviado nos grupos dos pais de WhatsApp, foi enviado também no grupo dos alunos, tá? Então nós criamos aquele meio clima de suspense, né? O trabalho foi apresentado, a exposição, no dia 31, que é o sábado. Por que eu deixei essa data, gente? Talvez muita gente estranhe, né? Ser no sábado. Primeiro, porque eu queria realmente que fosse no dia 31 de outubro. E como eu sou a professora responsável pelo Face da escola, ficou mais fácil de eu conseguir manter essa data, tá bom? A exposição, ela foi dividida em vários horários. Não foi colocado tudo ao mesmo tempo. Ele foi dividido em desenhos, em maquetes, em vídeos. Então, a cada momento eu ia soltando alguma parte da exposição para que todos pudessem acompanhar. Aqui, pessoal, esse foi um trabalho de um aluno nosso, do Vinícius. Foi muito legal. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar, apresentar ele para vocês da forma que eu gostaria, porque ele foi preparado para celular. Então, foi uma apresentação, fica muito interessante na tela do celular, porque os alunos vão clicando e vai mudando a tela. Esse trabalhinho, eu usei como... foi o primeiro a ser mostrado, né? Porque, gente, ele conta um pouquinho a origem do Halloween, aí os alunos iam clicando aqui na próxima página, aí ele fez uma brincadeira aqui, ó, se você tem coragem, aperta aqui, e aí a pessoa ia andando, né, e foi legal porque ele foi bem brincalhão, né, com os alunos, interagiu bastante. Aí alguns significados de algumas coisas do Halloween, tá? Sobre as cores. Aí, logo em seguida, nós começamos a apresentação de alguns desenhos. Claro, gente, eu recebi muitos desenhos, não tenho como mostrar todos os trabalhos, eu separei alguns para mostrar para vocês. Tá vendo? Teve aluno que acabou optando pela arte digital, né? É bem legal também, porque mostra o que muitas vezes chama a atenção deles atualmente, né? Tá vendo que interessante? Esse daí fez uma dobradura, né? Com a folha. Bem legal. Lembrando também que eu falava muito para eles tomar cuidado na hora de tirar fotografia, porque às vezes o trabalho tá muito bonito, mas eles têm dificuldade de fotografar o trabalho. Então, isso era uma outra questão que eles tinham que prestar bastante atenção, né? Aí uma maquete, uma das, né, maquetes que eles fizeram para apresentação, ficou bem legal. O aluno foi catando coisas que tinha em mãos, né? Olha aí que interessante, gente. Aí já começou a parte da caracterização da maquiagem, né? Então, alguns alunos fizeram essa opção. Esse daí já só colocou a fantasia, fez um fundo, né? Olha que interessante a criatividade deles, né? De colocar esse fundo na imagem. Isso destaca bastante também. Maquiagem. E alguns alunos optaram por usar o que está sendo muito usado pelos jovens e adultos até, né? Hoje em dia, que é o TikTok, usaram outro tipo de vídeo. Gostaria que vocês assistissem um pouquinho esses vídeos com as caracterizações dos alunos.
Legal, né, gente? Horripilante esse vídeo. Eu gostei bastante. Vamos assistir mais um agora? Muito bom, né? Vamos para o próximo. Esse vídeo é bem curtinho, mas olha que interessante. A aluna mandou 2 vídeos, os 2 foram colocados na exposição, e esse segundo é muito interessante. Assistam aí. Bom, professora, eu fiz o quê? Eu coloquei aqui, ó, um papelão, né? Aí eu coloquei borra de café para ser a terra. As abóboras eu fiz com farinha de trigo, óleo, água e corante. Eu usei o suquinho de pacotinho. Aqui de planta, assim, eu coloquei hortelã, que era o que tinha em casa. Aqui eu usei uma massinha que eu tinha aqui em casa mesmo pronta. De óleos, eu coloquei caroço de mamão, que foi o que tinha. A boca eu dei uma desenhada. E aqui atrás, como lua, eu usei a TV mesmo. A TV, procurei uma imagem e coloquei. E aqui eu colei um papel. E ficou assim. Eu achei que ficou muito bonitinho, olha. Bem legal, né, gente? Criatividade é tudo, né? E é legal eles poderem contar pra gente, né? Como que foi feito o trabalho, de onde eles tiraram a ideia. Esse vídeo que acabou de ser mostrado foi feito por essa aluna, Gabriele. Escutem o depoimento dela sobre fazer essa prática. Só um minuto, por favor. Olá, eu sou a Gabriele, do terceiro A, aluna da professora Cíntia, e hoje eu vou falar mais sobre o trabalho sobre o Halloween que a professora passou pra gente no ano passado. Eu achei uma proposta bem interessante porque juntou a disciplina de inglês com a de artes, porque o Halloween é um feriado comemorado nos Estados Unidos, então é bem da cultura americana, mas como foi passado para fazermos de diversas formas, como a gente quisesse. Então, englobou também a parte artística, que poderíamos fazer maquiagens artísticas, desenhos, curtas-metragens ou maquetes, que foi o meu caso. Eu fiz junto com a minha mãe. A gente não tinha muitos materiais para fazer uma maquete ali na hora, mas a gente pegou um pedaço de papelão mesmo para colocar de base. Eu tinha um pouco de massinha branca, que daí eu utilizei para fazer os fantasmas, mas queria fazer também algumas abóboras. Então minha mãe fez uma massinha com farinha pra mim, que foi só farinha, óleo e água, e colocamos um pouquinho de suquinho de pacotinho, que foi o que a gente utilizou para ter uma cor alaranjada. Minha avó, na hora, assim, ela tava comendo um mamão do nosso lado, então a gente olhou assim e viu os carocinhos do mamão, e a gente viu que encaixaria perfeitamente como olhos e com a boquinha do fantasma. Eu pensei então em fazer tipo um cemitério, assim, então eu passei um pouco de cola, assim, no papelão e joguei bastante café, assim, em cima para ficar tipo a terra. E de folha, a gente queria colocar um mato, alguma coisa, mas não tinha o que colocar. A gente olhou para a primeira planta que a gente viu e colocou ali, que foi o hortelã. E para não ficar um fundo vazio, sem nada, peguei, entrei na TV, procurei uma imagem assim meio sombria, assim de lua, coloquei de fundo e deu tudo certo. Eu achei muito legal porque eu já tinha feito trabalho sobre Halloween, mas geralmente era só um desenhinho ou assim, coisinha simples. E nesse caso, fazer uma maquete foi muito mais legal e ficou muito mais interessante também. Muito bem. Agora vamos ver o depoimento da aluna Tamires. Olá, meu nome é Tamires, sou estudante da Escola Estadual Prefeito Antônio da Costa Santos e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a proposta que a professora Cíntia fez para nós alunos ano passado, em realizar uma mostra cultural totalmente online, cujo tema era o Halloween.
A proposta dela foi muito interessante, já que por meio online muitas pessoas podem acessar e apreciar nossos trabalhos, além do tema ser muito amplo. Achei muito interessante a proposta dela. Eu fiz uma caracterização, uma pintura facial, na qual peguei referências nas redes sociais. Foi muito interessante realizar esse trabalho e muito gratificante, já que proporcionou a gente a reconhecer várias habilidades. Bom, aí está um pouquinho da nossa exposição virtual sobre o Halloween. Lembrando, gente, que eu usei esse tema porque nós estávamos no mês de outubro e eu dou aula de inglês. Mas a gente pode usar para ciências, história, geografia, arte, português, qualquer disciplina, em qualquer eixo temático, tá? Dá para usar e abusar da nossa criatividade e da criatividade dos alunos também. Nessa proposta que eu fiz, nessa prática, ela atendeu algumas das 10 competências gerais da BNCC, como conhecimento cultural e digital, pensamento criativo, repertório cultural, comunicação e cultura digital. Lembrando que ela também atendeu algumas competências socioemocionais que estão sendo muito faladas hoje em dia, né? Então, ela apresenta abertura ao novo, que é a curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico, resiliência emocional, com tolerância ao estresse e frustração. Por quê? Às vezes a gente imagina, né, gente? Eu vou fazer tal coisa, chega na hora, nada dá certo, a gente encontra muita dificuldade, a gente não encontra material, e aí eles tinham que mudar de ideia. Então, eles foram se adaptando, né? E foram se frustrando muitas vezes e não conseguiam fazer o que eles tinham interesse. Mas no final deu tudo certo. Autoconfiança. Isso também é muito importante, porque tinha aluno que às vezes ficava com vergonha. Eu tenho vergonha de gravar vídeo, eu tenho vergonha de me maquiar. Então, assim, nós tivemos que ir acompanhando, tendo uma conversa muito profunda com eles sobre isso, né? Fora o fato, gente, de estar com a família, ter a ajuda da família, foi muito importante também. Nesse momento da pandemia, né? Foi essencial. Eu acabei recebendo depoimentos também de alguns pais falando sobre que legal, professora, eu gostei de ajudar meu filho nesse trabalho, foi muito interessante. Teve uma outra mãe que falou assim, nossa, que legal ver o irmão dele ajudando ele ficou morrendo de vergonha, não quis deixar tirar foto, mas ele ajudou o menino a se maquiar. E para os pais isso também acaba se tornando um momento importante em família, né? Acho que é isso, então, pessoal. Eu espero ter ajudado de alguma forma com esse simples trabalho, essa simples prática que nós colocamos na nossa aula de inglês, tá? Lembrando vocês que a forma como ela foi apresentada foi de suma importância, porque o nosso Facebook, ele é bem movimentado, então isso trouxe várias visualizações, que é importante para os alunos, eles ficam felizes quando eles são vistos, quando eles são elogiados, né, com os trabalhos, as atividades deles, tá? Agradeço a minha participação, peço desculpa por qualquer erro, né? Afinal, é a primeira vez que eu apresento uma reunião assim. Agradeço a Michele pelo convite, muito obrigada, Michele, e agradeço aos meus alunos por sempre estarem prontos para participar das minhas loucuras, embarcam mesmo, tá? Obrigada, gente, tchau, tchau. Bom dia, eu sou a professora Sheila, professora de língua portuguesa e língua inglesa da Escola José Leme do Prado. E também estou como PCA da área de linguagens. A minha contribuição para esse ATPC
a respeito de uma atividade que eu usei com os alunos, né, o bimestre todo, o primeiro bimestre, onde a finalização foi a criação de um conto, mas usando os meios tecnológicos, tá? No início, não me passava pela cabeça fazer esse tipo de conclusão, né? Nós começamos com interpretações de textos, foram 2 textos interpretados, né? Lemos também outros textos, trabalhamos toda a teoria, né, da produção de um conto e assistimos através do YouTube contos caseiros e contos de escritores renomados, cito Edgar Allan Poe, Machado de Assis. E para concluir, né, depois que eu percebi que a dedicação deles estava assim maravilhosa, me veio a ideia dessa criação desses vídeos. Eu me pautei no Centro de Mídias também, porém, assim, o Centro de Mídias, ele trabalha, né, os gêneros textuais de uma forma muito resumida. Então, eu achei por bem montar a minha própria aula, né, através do PowerPoint, e focando num gênero, mas de uma forma que realmente eles jamais se esquecessem. E acredito que isso ficou marcado, né, nesses alunos. São alunos dos nonos anos. Eu fiz com os 2 nonos que eu tenho, nono A e nono B. Então, eu trouxe algumas produções para vocês estarem vendo, né? E, como eu disse, o trabalho foi no bimestre todo, porque foi uma coisa muito bem esmiuçada, e nós também tivemos interrupção, né, durante o bimestre, tivemos a aplicação de provas mandadas pelo governo. Então, fizemos também essas atividades, é óbvio, mas o foco foi o trabalho em cima de contos. E dentro dos textos também visto, né, como O Vagabundo na Esplanada, Negrinha, de Monteiro Lobato, Zorro, também foi abordado, né, um pouquinho da gramática. Então, é o que eu gostaria de dizer a vocês, que um trabalho, né, com muito amor, deixando que eles se exponham, né, da forma que eles acharem mais adequada, né, porque alguns quiseram realmente aparecer, outros já quiseram apenas narrar. E a gente consegue conquistar, né, o nosso objetivo, que é ensinar essas crianças, né, esses adolescentes. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Estou muito grata por ter sido convidada, né, pela Alzira e pela Michele, e bom dia a todos. Rafael era médico há alguns anos. Todos os dias acordava bem cedo para ir ao trabalho, o qual ele o fazia muito bem.
pois gostava do que fazia. Um dia, antes de ir ao trabalho, Rafael recebe uma ligação de um número desconhecido. Alô? Estou com seu filho. Foi assim a resposta imediata do misterioso sequestrador. Em 24 horas, quero 10.000 na minha conta ou vala. Calma, respondeu Rafael. Eu vou conseguir esse dinheiro. Não faça nada com o meu filho. Naquele instante, o sequestrador desliga a ligação. Rafael fica muito preocupado e mal sabe o que fazer. A menos que... Não, é muito arriscado. Eu não posso botar tudo a perder. Enquanto terminava sua frase, ouvi um barulho no porão. Deve ser um sinal. Quer saber? É por um bem maior. No fundo do porão, ele junta todos os objetos necessários para se tornar... Rafael, o Super! Ao chegar no lugar do crime, o bandido foge imediatamente de medo, ficando apenas Rafael e seu filho. Rafael levou seu filho de volta para casa, e assim ficaram felizes para sempre. Ou será que não? Versão brasileira, Herbert Richards. A maldição da casa Williams. Quer saber minha história? Quer saber como isso aconteceu? Se tiver culhões para escutar, continue. O ano era 1986. Tinha acabado de ser despejado do meu imóvel. Então saí da cidade à procura de um novo emprego, de uma nova vida. Até que encontrei minha futura esposa. Começamos a namorar e fui morar com ela em seu apartamento. Com o tempo, nos casamos e tivemos filhos. Logo, o apartamento estava pequeno. Então resolvi procurar uma casa não nova, mas sim velha, pois queria reformar junto à minha família. Depois de nos mudarmos, começamos a perceber algo estranho na casa. Objetos sumindo, portas batendo sozinhas. Estou começando a ficar um pouco preocupado. Meu filho mais novo, o Enzo, ele diz que está brincando com Billy, um suposto amigo imaginário. Também sinto que estou sendo observado a cada momento. Desconfio de que algum animal esteja entrando dentro de casa, porque quando acordei, a cozinha estava toda bagunçada. Acho que para garantir, vou colocar câmeras. Tudo de estranho acontecendo na casa, resolvi procurar saber quem eram os antigos donos e a história da casa. E a história por trás de tudo isso é perturbadora. Antes de comprar a casa, havia uma família que tinha morado nela há 50 anos. Elizabeth Williams, a esposa, George Williams, o marido, e Melissa e Peter, os filhos. Vasculhando a casa, Richard encontra o porão, onde havia 3 esqueletos, aparentemente de 2 crianças e de uma mulher. O mais estranho é que ele havia visto uma silhueta de um corpo em frente aos esqueletos. Vasculhando a casa, Richard encontra o porão, onde havia 3 esqueletos, aparentemente de 2 crianças e de uma mulher.
O mais estranho é que ele havia visto uma silhueta de um corpo em frente aos esqueletos. Richard, assustado, pergunta: quem está aí? Você está na minha casa. Saiam, antes que seja sua família. Richard, morrendo de medo, corre saindo do porão procurando sua família. Até que ele escuta um grito. Era de sua esposa. Quando finalmente a encontra, ele e seus 2 filhos já estavam sem vida. George Williams, olhando para Richard, fala: Eu avisei. Agora é sua vez. Richard tenta escapar, mas George o alcança e o mata. Quando finalmente George mata toda a família de Richard, ele deixa um aviso. O próximo será você. Oi, tudo bom? Eu sou a Jace. Eu vim contar sobre um pouco do nosso conto. Então, o nosso conto ele foi mais baseado em uma história contada por um filme. E cada um dos integrantes do nosso grupo ficou com cada parte. Eu fiquei com a apresentação, a Maria ficou com a edição de voz, o Matheus por edição de vídeo, a Amanda ficou com o conto, ela fez o conto, e o Pedro, ele vai narrar. Cada um ficou com uma parte. Espero que gostem. É isso. Terror no acampamento. Em uma noite de lua cheia, 4 amigos estavam em uma casa de acampamento, quando tiveram a brilhante ideia de fazer uma noite de histórias na fogueira. Claramente, não era uma boa ideia. Uma mata fechada, uma escura noite e 4 adolescentes sozinhos. Cal inicia as histórias. Uma vez, tinha uma garota que a mãe dela sempre dizia para ela lavar o rosto antes de dormir. Porém, um dia ela estava muito cansada e foi dormir sem lavar o rosto. Bom, e ao acordar, ela se depara com um bigode enorme em sua face. Mas não era um bigode normal, era podre. Grande história, diz George com um tom de ironia. Clarice e Aline acham uma história muito estranha e bizarra. Porém, Aline age meio surpresa com essa história. Chega de histórias por hoje, concordaram eles e logo todos foram dormir. Aline perde o sono no meio da noite e decide levantar para ir à cozinha comer algo. Ao chegar lá, ela ouve uma voz suspeita vindo do armário e ao abrir a porta, pô! Algo bizarro puxa ela para dentro do armário. Todos acordam com um susto e vão ver o ocorrido. E lá estava a jovem Aline ensanguentada. 3 anos se passaram após os acidentes e os amigos nunca tinham ido ao acampamento. Então resolveram planejar esse encontro. Ao chegar na casa do acampamento, desceram do carro. Pisaram onde tudo tinha acontecido. Todos ficaram com um bigode bizarro. Então se concluiu que a história contada por Cal era da Aline. Com coragem entraram na casa e se depararam com um quadro. Era uma foto de Aline zumbi com um bigode enorme. Eles saíram correndo de lá e esse evento ficou conhecido como o Bigode Zumbi. Não, você não fica querendo alguma coisa. O que? Vai, videogame. Pelo amor de Deus. Velho, que videogame você não ganha de mim? Vai, mano, você não vai ganhar de mim agora, mano. Já tô ganhando de você aqui no FIFA. Você não é muito ruim. Ah, mano, a gente deixou aquela luz acesa? Fiz dois em você. Quê? Ah, mano, você tava distraído. Ô, vamos ver. Você deixou aceso esse negócio? Não, velho. Ah, mano, você tirou. Não tem nada. Que isso? Pode fechar o aqui. Tá, cara, vamos sair daqui. Eu vou. Tá, vai embora pra mim.
Vamos sair daqui. Agora. Não. Alô? Quem é? Oi. Foi mal te ligar tão cedo, mas é que eu tive um sonho, parecentemente ruim. Depois desse sonho, um pesadelo na real. Então resolvi ligar e, sei lá, você pode dar um pulo aqui? Mano, você não vai acreditar, eu também tive um sonho. Entendeu, mano? Tô chiado. Porque a internet dele tá ruim. Ah, beleza. Tá aqui, né? Esse é o espreitador, aquele que vigia, levando a loucura qualquer um, devorando a sociedade, se alimentando de nossas mentes, até que não reste mais nada. Então, ele parte para outros, não importa quem seja, ele irá atrair você. Bem-vindos a mais um conto de terror. Numa madrugada de sexta-feira 13, às 3 da manhã, eu e meu amigo resolvemos jogar um jogo chamado Ouija, pois era um jogo muito perigoso, mas eu e meu amigo não estávamos ligando muito para isso. Eu e meu amigo descemos para o porão para poder jogar esse jogo. Assim que abrimos esse jogo, nós encontramos um tabuleiro cheio de letras e números. Então nós dois começamos a montar o jogo e começamos a fazer pergunta para o tabuleiro. A primeira pergunta foi: você está aqui entre nós? E o copo começou a mexer sozinho. E em seguida eu falei: mano, você mexeu no copo? Mano, também não fui eu não, mano. Se não fui eu, então quer dizer que foi você, né, mano? Mano, também não fui eu não, então quem foi, velho? Vixe, mano. Se não foi eu e nem você, mano, então bora para jogar esse jogo, mano. Que eu acho que vai dar ruim pra nós. Então, nós foi dormir com muito medo de acontecer alguma coisa. Assim de manhã, eu e meu amigo acordamos assustados com um barulho vindo da cozinha. Assim que eu e meu amigo escutamos o barulho, fomos direto na cozinha. E assim que chegamos lá na cozinha, vimos uma panela caída no chão. E fomos chegando mais perto para ver se tinha mais alguma coisa. Assim que chegamos mais perto, vimos uma poça de sangue ao lado da panela. Logo em seguida, nós olhamos para o lado e vimos um vulto passando da cozinha para a sala. Eu e meu amigo ficamos muito curiosos, pois nós não sabíamos o que poderia ser. E assim que eu e meu amigo fomos chegando cada vez mais perto, e mais perto, e mais perto, até que nós se viramos para trás. E depois disso, ninguém mais viu eles. Após a apreciação dos vídeos dos alunos da professora Sheila, eu finalizo a nossa TPC. Mas antes eu gostaria de agradecer pelas parcerias, primeiramente com a Alzira e os professores da língua portuguesa, e depois com as 4 escolas e as 4 professoras que gentilmente compartilharam suas boas práticas conosco. Nós da diretoria de ensino estamos sempre de olho nas boas atividades de vocês, e com a intenção de validar e compartilhar, porque ideia boa a gente compartilha. Então finalizo por aqui, espero que todos fiquem bem, um abraço.